Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite. 1º de abril de 2020, é preciso situar e trazer essa data para a gente se ver essa live numa outra oportunidade, num outro tempo, a gente não se perca nas informações. Olha, essa semana eu estou conversando com pessoas ligadas ao setor de comunicação, jornalistas. Estou conversando também com várias, literalmente, autoridades no assunto, né? E hoje eu tenho um convidado para lá de especial, tá? Hoje, Fernando Silvestre, tá? Paulo Silvestre é meu amigo, primeiramente, com muita honra. Ele é professor, consultor, palestrante, jornalista, especialista no mundo digital, influencer do LinkedIn, tá? 780 mil seguidores, é um dos 3 perfis mais seguidos nessa rede social que só cresce no Brasil, né? LinkedIn aí no mundo está na casa dos 40 milhões de seguidores, 600 milhões de seguidores, no Brasil aproximadamente 40 milhões. E o Paulo jornalista super experiente, um dos pioneiros na questão do digital aí no Brasil, passou pelo UOL, passou pelo IG, enfim, cheio de projetos interessantes, né? E a gente vai bater um papo hoje. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Tudo bem, Nascimento? Tudo bem, e você? Como vão as coisas aí? Olha, graças a Deus tudo bem, honrado com a tua generosidade de bater um papo, compartilhar um pouco das informações com a gente, né? Olha que Imagina, coisa um louca, prazer. olha que coisa louca, né? 2 jornalistas, eu diria o seguinte, da velha guarda, mas se renovando, se reinventando. O Paulo é autor de um projeto sensacional chamado Jornal da Live, tá? Nós que compramos o jornal impresso, passamos pelo digital, passamos pela TV, pelo rádio, e hoje você faz um jornal totalmente digital, trazendo muitas informações. E a coisa louca que eu queria comentar é o seguinte, né? Quem está nos acompanhando, a gente já começa com uma manchete. Vocês sabiam que a Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda? Pois é, não, mudanças aí por conta do coronavírus, não? É engraçado que a gente trabalha bastante com a transformação digital das empresas, não? E eu Sim. até vi uma piada aí, na verdade é aquelas piadas com fundo de verdade, não? E ele dizia o que provocou, quem promoveu a transformação digital na sua empresa? Foi o CEO, o CIO, o COO ou foi o coronavírus, né? A resposta é o coronavírus, né? O coronavírus, né? A Muitas nossa vida está mudanças. mudando muito, né? E eu acho que você fez um artigo esses dias muito interessante, daqui a pouquinho eu falo deles, né? Agora, por que eu fiz esse parênteses, né? Veja lá, a gente até pouco tempo atrás esperava o jornal impresso do dia seguinte ou o jornal televisivo, e hoje essa informação com a agilidade do digital, as coisas estão Uhum. muito rapidamente. Agora, né, eu capturei essa informação aqui do site da Exame. A notícia entrou às 19 horas e 8 minutos. Ela não saiu ainda nem no Jornal Nacional, provavelmente está sendo preparada pelo Jornal da Band, e a gente já está comentando e falando sobre ela. É verdade, não é, mas essa é a realidade que a gente vive, não. O digital, né, já desde o começo, no começo a gente não entendia ainda, né, para quem está fazendo jornalismo digital desde o dia zero, não, Boa. pois é, a gente, no começo a gente achava que o digital era quase uma extensão do impresso, não, tanto que até hoje, se você for pensar, a cara do jornalismo digital, ela parece muito, quase que mimetiza o impresso com algumas coisinhas a mais, não. Uhum. Mas ele uma mídia, eu digo que é o jornalismo mais completo de todos, porque ele consegue ter a agilidade do rádio e às vezes superar até a agilidade do rádio, não? Com a profundidade do impresso, não? E a capacidade visual da televisão e coisas que nenhuma das outras mídias oferece, como, por exemplo, a questão de ser multimídia, não? A interatividade, um consumo não linear da informação, que são coisas que nenhum dos outros veículos permitem, não? Então é uma Esses coisa extremamente rica, né? Daqui a pouquinho a gente vai. A conversa com você sempre é maravilhosa, né? Você é um amigo especial, esteve aqui em Curitiba, esteve na minha casa.
Foi uma honra recebê-lo aqui, tomamos um vinho, né? E a conversa com você, ela vai longe, porque a gente é apaixonado por esse tema chamado comunicação, pelo tema jornalismo, jornalismo raiz, né? E eu, esses dias, fiz um post curto, e compartilhei contigo até, a respeito da visão de McLuhan, né? Dos meios, das mensagens e tudo mais. E eu coloquei o seguinte, que hoje em dia a gente é, ao mesmo tempo, emissor, receptor, o transmissor da notícia é a própria notícia e não raro o consumidor dessa notícia. Então, é uma mistura muito nova e que a gente tem que se adaptar, tanto como produtor de conteúdo, né, quanto como consumidor de conteúdo. Tempos novos. Exatamente, né? Você mencionou a questão do Jornal da Live, não, que já está entrando no 4º mês agora, não? E ele, de certa 700 forma, comentários na última edição. 700 comentários na última edição. Essa é a métrica que eu considero a mais importante de todas, não? Porque a proposta dele tem tudo a ver com isso que você está dizendo, né? Hoje, nós somos meio, mensagem, o emissor, o receptor, o canal, tudo, não? E às vezes até o ruído, né? É isso, exatamente. Não, o ruído é boa, você mandou bem. Nós somos o ruído também. Somos a notícia porque no digital, o que tem acontecido, né? Nós, antigamente, eu fui principalmente TV, né? Então, para quem tinha uma TV, o cara precisava ter uma concessão primeiro, ou de TV e de rádio, depois dinheiro para fazer um investimento, né? Isso pensando no dono. Depois, para você ser profissional desses veículos, tinha uma série de exigências. E, para você virar notícia dentro de uma TV ou de uma rádio, você tinha que ter muita relação boa ou ser notícia ruim, né? É verdade, né? Mas isso mudou tudo, não? O Jornal da Live, como eu estava dizendo agora há pouco, não? O que diferencia ele, até onde eu sei, não existe nenhuma iniciativa desse tipo no Brasil. Não conheço, na verdade, nenhuma outra iniciativa em nenhum lugar, porque a ideia é, evidentemente, dar notícia, não? Mas a ideia é que todos participem e construindo essa notícia através dos debates, não? Então, na verdade, apesar do programa ter mais ou menos 1 hora de duração, eu tento fazer ele ficar dentro de 1 hora, não? A gente discute 4 notícias só. Só que não é simplesmente eu chegar e dar a notícia como um telejornal convencional, né? Eu quero que as pessoas conversem comigo sobre aquela notícia. E não é também o que a gente vê na televisão já há bastante tempo, que é o cara usar o Twitter para colocar uma hashtag lá, e aí eu vou lá e leio simplesmente o que o cara está dizendo. Não, a gente está efetivamente junto com o público, e normalmente a gente tem mais ou menos umas 5.000 pessoas assistindo cada edição. Nós estamos efetivamente debatendo em tempo real, né, com todo esse mundo de gente, as notícias que estão sendo apresentadas ali. E vale dizer que as notícias também foram escolhidas pelo público. Então é uma maneira realmente colaborativa de fazer um jornalismo, e é por isso que eu estava brincando, né, que nós somos hoje o emissor, receptor, o meio, a mensagem, o ruído, e esse projeto da live, ele meio que consolida essa ideia, né? A gente está todo mundo junto fazendo um jornalismo ali. E é um projeto novo, eu tenho acompanhado, e aqui tem vários jornalistas nos acompanhando, e aí posso deixar alguns recados aí dessa reinvenção, porque a gente teve que se reinventar, né, como produtor de conteúdo digital. Então, as dicas aí dos meninos e das meninas, da moçada de piercing do digital. Olha, você que está nos acompanhando, manda o coraçãozinho que fica aqui do lado direito do seu smartphone. Tá? Quanto mais coraçãozinho, mais feliz a gente fica, né? A audiência da Globo é medida pelo Ibope, da Record, essa coisa toda, né? Do digital pelos Unique Visitors, pelos Page Views, né? Pelo Comscore, e a nossa audiência é medida aqui pelos coraçõezinhos. Então, mande coraçõezinhos. Outra coisa, a gente tem, Paulo, vários jornalistas, colegas nossos aqui nos acompanhando. Então, por favor, como você faz lá muito bem no Jornal da Live, o pessoal que deixa aí as suas perguntas, interações, eu já vi o Erickson Rezende, já vi a Valdirene Lima, já vi a Kátia, né, que é gerente de jornalismo de uma emissora da Record na região norte do Paraná. Enfim, vários colegas estão aqui. Então, de um lado, coraçãozinho. Paulo, não sei se você sabe dessa, porque eu sei que
no LinkedIn você é cobra, especialista, né? Participei de um dos seus cursos ministrados aqui em Curitiba, participei de conversas, de bate-papo com você a respeito do LinkedIn, aprendi muito, tá? Mas no Instagram, aqui ó, no meio tem como se fosse um aviãozinho. Aham. Aperta nesse aviãozinho ali, ó. E aí aparece, você que está em casa, o Paulo também, Ah, aparece sim. uma lista de pessoas ali nesse aviãozinho. E aí marca cada uma dessas pessoas e vai lá no final e dá um concluir, porque você vai avisar os Exatamente. seus Aí a gente vai colegas que nós compartilhar. estamos... Exatamente, né? Tá sabendo dessa? Sim, sim. Ah, Mas então não você tinha tá... feito, estou fazendo aqui agora. legal. Até porque Todo você... mundo, toda a torcida do Corinthians aqui, ó. Isso é bom, cara. Até porque você tem um privilégio, né? Você tem um jornalista em casa que te ajuda no Jornal da Live, que é o seu filho. Parabéns, está fazendo um trabalho Exatamente. maravilhoso. Não, isso aí é um ganho incrível do projeto também, né? O Matheus, ele é estudante do Mackenzie, né? Tá no segundo ano agora, e sem ele, na verdade, é impossível. O Jornal da Live não existe, porque Uhum. a troca de mensagens que chega é um negócio frenético, não? E eu que estou lá ancorando a edição e também operando o sistema para fazer os cortes de câmera, né? É uma live mais pro, não? A gente usa uma É, edição mesmo, né? que Com legal. várias câmeras, inclusão de imagens, VT às vezes. Uhum. Se eu ficar acompanhando os comentários é impossível, né? Aí não existe o jornal. Então realmente o Uhum. Matheus, além dele atuar como comentarista, né? Ele também comenta as notícias, ele é o gestor aí das mensagens que aparecem lá, né? Sem isso realmente é impossível, né? E Mas eu quero, eu quero te diga, diga. corujar, né? Porque o Matheus, quando você veio aqui em Curitiba, ele estava ali estava decidindo a ir para a universidade, fazer jornalismo. E eu gostei dele, belo garoto, assim, só que ele é quietinho, né? E no Jornal da Live o bicho tem se revelado. Eu não sei se eu voto no pai ou voto no filho, viu? Pode votar nele. Eu curto isso, eu tô brincando com você, e a gente já esquenta o nosso assunto aqui, porque aqui em casa a minha filha Mariana, durante um bom tempo, ela falou, não, eu vou fazer jornalismo. Os jornalistas que não são como a gente, apaixonadíssimos, né, pela profissão, eles dizem assim, é loucura, tal. E a gente, você fez o maior gosto e eu também. Aí no meio do caminho a Mariana mudou, pensou em arquitetura, tal, e acabou formando em farmácia. E o Daniel aconteceu uma coisa muito interessante. Ele, até o final, ele foi decidido por fazer jornalismo, né? Fala dois idiomas, lê jornais, revistas. Eu falei, cara, fechou, vai ser um jornalistaço. Tinha passado em 2 ou 3 vestibulares aí de universidades particulares, né? Nesse desafio da universidade pública. E aí um dia ele me mandou um WhatsApp, pai, queria falar com você. Eu falei, meu Deus, o que houve, né? E aí ele queria mudar de curso, né? Acabou de se formar em odontologia no ano passado, tá tudo certo, tudo bem, mas no fundo eu tenho essa questão aí que eu tinha esse olho no jornalismo. E quando eu vi o Matheus falando e depois agora ele interagindo como jornalista, eu fiquei muito feliz aí pelo amigo. Parabéns. Obrigado, né? Estou vendo até os comentários aqui, né? Tem algumas pessoas que frequentam sempre lá, nos dão audiência no Jornal da Live, a Adriana aqui, A aliás, Cláudia elogiando, eu Dias. agradeço aí. A Cláudia também, né? Sempre presente. Aí várias pessoas que costumam participar do Jornal da Live estão aqui hoje com a gente também. A Valéria, né? Várias pessoas realmente. Obrigado aí. Eu costumo dizer que aquilo não existiria se for, sem o público. Na verdade, o jornalismo não existe sem o público, não. É verdade. Mas em um produto jornalístico que, por definição, ele se constrói em cima das conversas, se não tiver com quem conversar, fica complicado. É. E eu vi desde a primeira edição, humildemente contribuir com algumas sugestões de pauta, ele só veio crescendo. Então acho que isso é muito legal, né? Quer dizer, o Matheus, como acadêmico, participa da construção de um novo. Você que foi o 01, né? Um dos caras que abriu a porta da internet aqui no Brasil, né? Para quem não sabe, o Paulo trabalhou na Folha de São Paulo e foi precursor do projeto do UOL aqui no Brasil. Isso é muito legal. Agora, jornalismo e o desafio da cobertura diária num momento como que nós estamos vivendo, meu amigo. Tremendo desafio, né? Porque
o momento que a gente está vendo, ele é particular sobre qualquer aspecto, né? Ele está impactando a nossa vida de uma maneira que, sinceramente, eu não me lembro de nada que tenha impactado de maneira tão determinante, não. Uhum. E as Uhum. notícias, elas acabam refletindo isso daí, não. Um noticiário, se você pegar, o noticiário hoje é praticamente 100% dedicado a um único tema, né? Porque as pessoas só falam disso, né? O próprio Jornal da Live, as últimas duas edições, a gente todos, a pauta estava de alguma maneira vinculada a coronavírus, né? O grande desafio aí é o negócio não ficar monótono, não. A gente não está lá Uhum. para falar só do vírus, ou seja, ah, o jornalismo, por definição, ele fala da vida das pessoas, não? E por mais que hoje tudo seja coronavírus, existem incontáveis desdobramentos na vida de todo mundo, que são derivadas dessa situação, dessa pandemia que está deixando todo mundo em casa, né? Então, um dos É. grandes desafios é fazer com que a gente consiga dar diversos aspectos disso daí, que torne o noticiário não só atraente, mas também útil para as pessoas, né? Uhum. E a gente tem um desafio particular que já vinha antes até do coronavírus e ele continua agora, que é a questão de encontrar a informação verdadeira em um mar de desinformação que a gente vive, né? É. A conversa com você sempre é muito rica, né? Para quem não sabe, o Paulo está fechando um estudo de mestrado, se encaminhando para um doutorado aí em breve, se Deus quiser, né? Uhum. Sobre o tema comunicação. Isso é muito importante. Eu acho que quando a gente tem estudiosos, jornalistas que estão acima, né, do jeito de pensar e pensam esse produto, esse conteúdo com muita responsabilidade, né? Só lembrando, quem quiser deixar perguntas, por favor, deixem aí as suas perguntas, a gente vai respondendo aqui no decorrer. E também, e quem gosta do tema comunicação, quem gosta do tema jornalismo, por favor, convide aí os seus amigos, mande os seus emojis, né? Então, o que eu vejo, né, Paulo? A gente, só para se ter uma ideia, eu tenho evitado de entrar você sabe disso? No tema corona, precisamente, mas hoje, dia 1º de abril, às 19 horas e 48 minutos, na última atualização do G1, são 241 mortes e 6.836 casos confirmados no Brasil. Uhum. A história da humanidade talvez não tenha vivido, o Brasil não viveu. Eu tenho 30 anos de jornalismo, não lembro de ter acompanhado uma cobertura tão drástica como essa. Quer dizer, recente a gente teve Brumadinho, depois a gente teve a queda do avião da TAM, a queda do avião da Gol, outras tragédias, mas não com essa magnitude. Falar a verdade e falar com aderência ao público é o grande desafio da mídia, que nesse momento, inclusive, é colocada como serviço essencial, Paulo. Exatamente, né? E uma coisa que eu vi e me deixou bastante satisfeito, porque por conta, inclusive, do trabalho de desinformação, não, que a gente tem vivido aí nos últimos anos, não é uma coisa agora desse governo, tá? Isso aí já vinha governos anteriores, mas evidentemente ele se acentuou agora, mas a, a gente tem um grande desafio aí de como se manter fiel aos princípios do jornalismo, não? Ou Pois seja, é. Ao que a a gente gente não chama de pode esquecer jornalismo que raiz, né? o nosso cliente não é o anunciante, né? Estava até conversando agora há pouco com o Matheus sobre isso, que é uma discussão de ética de jornalismo, né? O nosso cliente é o público, né? Uhum, O que nós precisamos fazer é sempre atender às demandas do público, uhum. ser fiel ao que o público quer saber com qualidade. Até a Adriana escreveu, fez uma pergunta Pois é, aqui, onde encontrar um jornalismo sem viés político. político, né? Um desafio nesse tempo. É um desafio, porque a gente está vivendo em uma época de polarização que as pessoas estão todas com o nervo à flor da pele, e o jornalismo está sendo muito impactado porque ele tem um trabalho forte de desacreditar a profissão. Mas eu fico feliz em ver que, por exemplo, né, nessa situação terrível que a gente está vivendo, há algumas pesquisas mostrando que as pessoas estão resgatando, buscando novamente informações
de fontes fidedignas, né? E fontes fidedignas, definitivamente, apesar do meu mestrado ter sido sobre a construção de reputação em redes sociais, as fontes fidedignas de notícias não são as redes sociais, As redes definitivamente sociais. não é o WhatsApp, certo? A gente precisa identificar veículos que busquem fazer um trabalho interessante. É possível encontrar algo sem viés político, que aliás é até o que a Adriana perguntou aqui, Uhum. totalmente isento, não, pela própria natureza humana do trabalho. Mas o jornalismo ele não deve ser isento porque isso é impossível. Um dos seus Eu digo assim, pilares é a opinião, né? É o debate, a opinião. E quando você exatamente, opina, opinião, quando você debate. traz a opinião, você traz o confronto de ideias, o antagonismo, né? O Mas que a aí que tá, eu gente... acho que nós devemos defender um lado, tá? Defender de uma maneira razoável, tá? Racional, mas abrir para todos os lados. E um exemplo que eu gosto muito de dar, na época que eu trabalhei no Estadão, em 2011, se eu não me engano, em 2010 teve uma campanha eleitoral, que acho que foi a campanha do Serra e da Dilma, né, Uhum, para presidente, e em 2011 nós contratamos uma empresa que eles usam software para fazer uma análise de sentimento, que a gente diz, né? uhum. Eles varriam eles varreram assim de todos os principais veículos da imprensa. O sistema ele leu todo o conteúdo que foi publicado durante a campanha, né? E tentou descobrir, por exemplo, coisas como aquele veículo ele apoiava quem, se o tipo de linguagem que era usado, várias coisas de maneira automática, não? O sistema fazia uma análise semântica. E uma coisa que foi muito interessante que na época chegou a me surpreender até trabalhando lá no Estadão, eu era gerente de produtos digitais, Uhum. que naquela eleição o Estadão ele havia declarado o apoio dele ao Serra, inclusive em editorial, ou seja, o Estadão ele dizia que ele defendia o Serra, né, que ele entendia que era o candidato que oferecia a melhor plataforma Melhor para o Brasil. proposta, melhor plataforma. Pois não. Exatamente, mas passada a eleição, quando foi feita essa análise, o sistema ele identificou que, pegando todo o noticiário que o Estadão produziu durante o período da campanha, o noticiário do Estadão ele acabou sendo mais favorável a Dilma do que ao Serra, Uhum. que era o candidato que o veículo de comunicação defendia por definição, né? E isso é jornalismo, ou seja, você tem um lado que você acredita que é melhor, mas você tem que ouvir todos os lados e apresentar os fatos, para o bem e para o mal, né? Uhum. E nesse momento que a gente vive aí, até de questionamento da imprensa, eu falo para os meus alunos, né, dos diferentes cursos de comunicação, que a melhor maneira de você se resgatar a credibilidade junto com o seu público é fazer um bom trabalho. Nós temos que fazer um bom trabalho. E fazer um bom É, trabalho é defender um lado, sim, se for necessário, mas também apresentar todos os lados. E mesmo quando você for defender, fazer isso com argumentos, né? Você não pode simplesmente falar as coisas da sua cabeça. É isso. dá direito à opinião, dá o direito ao contraditório, ao outro lado, e ser Exatamente. o canal, ser o protagonista de um bom debate, né? Você falou sobre um tema, polarização, e aí até vou fazer uma propaganda aqui. É o seguinte, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre essa questão que a gente vive no Brasil, da polarização. E essa questão da polarização, ela não está permitindo o bom debate, a boa discussão. A gente Exatamente. está com os ânimos acirrados, a gente está sectário, a gente está partidário. Então, ou é por um grupo religioso, ou por um grupo político, né? Ou por uma poluição de ideias. Né? E nesse quesito, a boa mídia, né? E aí, duas coisas, né? Eu queria lembrar, você vai me ajudar a lembrar, e quem disse o seguinte, que jornalismo é um ente combativo, é um ente de coragem, o resto é um balcão de secos e molhados, mais ou menos Uhum. nessa linha. Tá? E aí, qual é o nosso desafio? Né? Hoje, o que eu vejo, tenho acompanhado vários colegas, pessoas que eu admiro e respeito muito, né? Que saem cedo com uma gana, com uma garra de trazer e de traduzir esse momento para a coletividade, que é muito importante, né? Essa responsabilidade. Você já viveu no front
das grandes redações, Estadão, Folha, UOL, IG, né? Não sabia do Estadão. Eu já estive em emissoras da Globo, de todo o Paraná, Curitiba, da Record, né? Em cargos de produção ou direção e gerência, e a gente sabe o desafio que é isso, né? O dia a dia, né? da captação da notícia. E eu vejo que hoje o que nos assusta e me preocupa mais é a questão da forma com que as redes sociais têm sido utilizadas. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre redes sociais, que é uma das suas especialidades, né? E falasse também do risco que a gente corre em função das chamadas fake news. Excelente pergunta, né? Durante o mestrado eu estudei pesadamente as fake news, não, e tive acesso a algumas pesquisas internacionais e a coisa é muito mais assustadora do que a gente acredita, tá? Olha! Oi? Olha! Uma coisa que, por exemplo, algumas pesquisas demonstraram lá, inclusive a capa da Science, que é a revista científica mais importante do mundo, se não me engano, 9 de março de 2018, a capa da Science era fake news e a chamada era Por que a mentira espalha? Né? E essa pesquisa, uma pesquisa feita com todo o rigor científico, ele demonstrou que as fake news elas espalham muito mais eficiente que uma notícia verdadeira, né? Porque ela é feita para isso, né? Existem algumas ela características. Já tem um propósito, né? Já tem esse propósito de denegrir, já tem o propósito de conturbar uma situação, né? Que além das fake news, a gente tem a figura dos haters, né? Que a gente enfrenta, inclusive no próprio LinkedIn. Infelizmente tem aumentado no LinkedIn, né? Era uma rede que parecia ser bastante blindada a isso, mas hoje a gente vê que não, né? Eu tenho, enfim, tendo que conviver com isso lá, principalmente depois do Jornal da Live, que apesar de buscar sempre o máximo de equilíbrio e abrir ao debate, não, os haters aparecem, não tem jeito, tá? A gente tem que aprender e é engraçado. E é engraçado, eles têm uma maldade, né? Eu não sei de onde que eles acham maldade, e aí eles fazem essas correlações ali que são... que no fundo, assim, eu falo que a minha relação com os haters, apesar que eu sou o meu número de seguidores é muito pequeno em relação ao seu, são 25 mil, você tem 780 mil, então imagino que seja um desafio muito grande, mas às vezes a gente tenta até passar por cima, respirar, mas tem horas que dá vontade de dar umas bifas, né? Tem, porque é muito agressivo, né? Às vezes o ataque é violento, não. Mas isso daí tem a ver com as próprias fake news, né? O que a gente observa na fake news é que ela dá certo porque as pessoas elas querem acreditar naquilo. O que as pesquisas demonstram é que a fake news ela é construída de uma maneira para falar com as camadas mais interiores do nosso cérebro, que a gente chama do cérebro reptiliano, não? Que é aquilo que existe para autopreservação do nosso ser, não? Então, quando você, um exemplo que eu gosto de dar também, quando você encosta a sua mão em uma chapa quente e você tira a mão imediatamente, você não fica pensando se você deve ou não tirar a mão. Isso é uma reação instantânea, porque... Tem uma conveniência, então, na fake news, tanto em quem emite quanto em quem recebe. E quem faz, já faz planejado, quem pensado. faz é o famoso gênio do crime, não? Porque ele faz a fake news, não é para falar com o neocórtex, que é a camada mais racional do cérebro. Ele faz para falar com essa camada da autopreservação. Então, essas pessoas que produzem as fake news, elas produzem esse material de uma maneira a atender uma demanda reprimida, um desejo, uma vontade. Eu acho que a palavra é desejo mesmo, que um determinado grupo social quer. A pessoa quer que aquilo seja verdade. Por mais que seja a mais absurda porcaria, mas ele deseja que aquilo seja verdade. Então, o que acontece? Quando a notícia chega até ele replica aquilo, né? As pesquisas mostram que a maior parte das fake news elas não são espalhadas por robôs, elas são espalhadas por pessoas. Por pessoas, né? E aí tem um fato novo, né, em cima do que você falou. Hoje a gente fala com, por exemplo, eu citei aqui no início, Paulo usa muito LinkedIn, me atualize nos números se eu estiver errado, 600 milhões de seguidores no mundo, 40 milhões aproximadamente no Brasil. Quando você 42 milhões já. 42, ixi, já aumentou 2 milhões, né?
Quando você fala em termos de Facebook, quando você fala em termos de TikTok, né, que é a nova sensação, quando você fala de Instagram, quando você fala de YouTube, públicos que passam de 2 bilhões de seguidores. E na palma das nossas mãos, né, aqui no celular, está para mim a mais nova e mais poderosa mídia da atualidade, que é o famoso WhatsApp. Por quê? Uhum. Eu recebo uma notícia do Paulo, tá? Agora, né? Acabei de manchetear aqui, eu brinquei que a gente furou os telejornais, furou o Jornal Nacional. O Jornal Nacional só vai entrar às 8h30 e provavelmente quem está acompanhando a gente vai olhar e vai dizer, pô, o Jornal Nacional deu como manchete não o coronavírus, mas a prorrogação da entrega do imposto de renda para 30 de junho, né? Então, o que acontece? Nessa ansiedade de sair na frente, de dar a notícia primeiro, que era até pouco tempo atrás, há 30 anos, nossa, como jornalista, como os veículos de comunicação tinham essa disputa, hoje está nas pessoas. E aí, o cara recebe a informação errada, a primeira coisa que ele faz, ele não checa, não verifica essa informação, não olha a procedência e já passa para frente. E ele já passa para um grupo... né? Por baixo, eu vou falar, eu tenho 2.000 contatos no meu celular. Eu não sei, você deve ter essa estatística, mas hoje no Brasil nós temos 240 milhões de linhas de celulares. O número de smartphone no Brasil já é superior ao número de habitantes. Tá? Exato. Então, imagine se cada um passa uma fake news para uma pessoa da sua lista. Considerando por isso que as fake news elas crescem tão rapidamente, e é legal você ter falado isso, porque é justamente por isso, é nessa hora que você percebe a importância de você buscar um jornalismo profissional de qualidade, porque as pessoas que espalham as fake news pelos celulares, pelo WhatsApp, elas não têm nenhum compromisso com a verdade. Eu não estou dizendo que elas não queiram buscar a verdade, mas elas, enfim, elas talvez recebam uma informação e elas não são capazes de, talvez, avaliar que aquilo seja uma mentira. E, além do mais, como eu estava te explicando, elas querem que aquilo seja verdade. Então, o que acontece? Elas pegam e replicam aquela informação errada. E aí, o WhatsApp, ele vira um poço de desinformação, né? É por isso que todos esses grandes problemas que a gente vivencia hoje, de desinformação, o foco principal é o WhatsApp. O WhatsApp é o principal veículo de desinformação. Eu fico assustadíssimo quando eu ouço assim, as pessoas dizendo que... eu pergunto, como vocês se informam? E elas dizem, eu me informo por WhatsApp. E isso não é resposta. Porque não é lugar de informar aquilo ali. Não é lugar de informar. E o que eu tenho sentido esses dias, eu fiz 2 coisas, tá? A primeira delas, eu apartei uma briga pelo WhatsApp. Isso é uma nova habilidade, uma nova capacidade, talvez, aí, né, que mereça ser estudado. Por quê? Eu faço parte de um grupo maravilhoso sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre o universo das startups aqui em Curitiba. E tem uma lista de WhatsApp. E o pessoal começou a debater e discutir política nesse grupo. Tá? E aí a coisa foi praticamente o dia todo. E aí eu fiz um postzinho curto, dizendo o seguinte: boa tarde, pessoal, acompanhe esse grupo e elogio muito a existência dele, porque tem tido a capacidade de debater, discutir e gerar grandes soluções para a nossa comunidade. A propósito, tem uma discussão que está correndo que não faz sentido do objeto principal. Seria possível a gente voltar à nossa linha principal? E aí, enfim, recebi palminhas e etc e tal, e a briga parou. Mas por que as pessoas começam a brigar e começam a se degladiar, né? Então, faz parte desse tempo novo, né? Agora, como eu estava falando, desculpa te interromper, mas notícias falsas, elas são feitas para promover isso daí. Como eu falei, a notícia falsa, ela não promove o racional, ela promove a autopreservação. É o cérebro reptiliano que está ali. Esse cérebro reptiliano, ele não é capaz de raciocinar. Então as pessoas, elas partem para o embate. E isso, aliás, explica até o crescimento dos haters. Porque você vê lá, o hater, ele simplesmente ele é movido pela emoção, para não dizer pelo ódio, puro e simples, não. Ele não está raciocinando, ele recebe aquela informação que é produzida. Crianças não fazem isso em casa, eles são profissionais, como diziam, né?
Quem faz aquilo lá, ele tem plena consciência do que ele está dizendo, ele domina a linguagem, porque esse cara ele tem um domínio de linguagem, ele domina o meio tecnológico para atingir esse objetivo de fazer com que uma informação que é falsa atinja um objetivo a partir da carga emocional e não do aspecto racional. Que legal. Paulo, eu acredito o seguinte, a Midi Paula está aí ainda, ela fez uma pergunta aqui, daqui a pouquinho a gente responde. O Denis Castro, nosso amigo lá do LinkedIn também, muito consistente nos seus artigos, nas suas postagens. Recente esteve comigo aqui na live, o Rico Mader também está por aqui. Só a Midi Paula dá um alô. Quem tiver perguntas, por favor, faça perguntas. Quem gosta do Nascimento e do Paulo, por favor, manda coraçõezinhos aí para a gente ampliar aí essa discussão, né? Eu acredito o seguinte, meu amigo, que esse fenômeno novo das fake news, das notícias falsas, especialmente, da própria polarização desenfreada, porque só vai se reduzir, só vai minimizar quando autoridades, pessoas que estão no poder, sentirem na pele o custo de uma fake news. Eu tenho falado o seguinte, notícia falsa, não repasse, porque amanhã você pode ser vítima de uma delas. Né? Exatamente. Hoje você acha que você está mandando, amanhã você está apanhando. Agora, você trouxe a gente está indo aí para o finalzinho do nosso bate-papo, eu também não quero te cansar tanto, apesar que o bate-papo e a conversa com você sempre é muito, muito especial, né? Depois, 8h30 da noite, a gente conversa com um repórter, que é o Erickson Rezende, na verdade, editor-chefe de um produto, né, que está aí no ar. Você me chamou muita atenção e eu queria que você trouxesse e transpusesse isso para esse nosso momento, porque, putz, a conversa com você, como eu já falei, é muito agradável e você é muito rico, né? Vocês precisam acompanhar o Jornal da Live para ver o que se passa na cachola desse... É paulista ou paulistano? Eu sou, na verdade, paulista, né? Eu nasci no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, mas Prudente? pois é, quase 600 quilômetros daqui da capital, mas eu moro você em São quase Paulo. paranaense, então, meu. Quase paranaense. Mas desde os 3 anos sou daqui, moro na capital, então eu sou um paulista, praticamente paulistano. Mas então, assim, vale a pena vocês acompanharem o Jornal da Live do Paulo, vale a pena você acompanhar o trabalho que ele faz no LinkedIn, mas acima de tudo, né, Paulo, fazer o teu comercial. O trabalho que o Paulo faz em termos de palestra, de treinamento do LinkedIn, né? Eu acho que isso é muito importante, porque o que tem acontecido nesse mundo novo? Tem um grupo de pessoas, e eu respeito todo mundo, mas com pouco conhecimento, com pouca informação, se dizendo autoridade, né? Uhum. E é legal quando a gente fala, né, eu falava com o Denis, que está nos acompanhando, a respeito da tua simplicidade, da tua humildade, né? E eu sempre brinco, você, né, o que a gente falou, você é 01 ou 02 da internet do digital no Brasil. Então, sabe falar dessa história e hoje tem estudado esse assunto. E uma das suas colunas, né, um dos seus artigos, você usou esse termo, muita calma nessa hora, a respeito de tudo que a gente está vivendo. Da gente como pessoa, como cidadãos, como consumidores de mídia, né, como empresas também. Esse é um momento de paz, a despeito do cenário que nós temos. Sim, eu acho que o meio digital ele é sensacional, sem dúvida nenhuma. É uma transformação tão grande que eu coloco isso no mesmo patamar da prensa de tipos móveis do Gutenberg, que para muitas pessoas foi o maior invento da história, né? Eu acho que o digital é uma coisa que rivaliza com isso, porque ele mudou o paradigma no sentido de que hoje absolutamente todo mundo consegue dar a sua opinião e compartilhar, produzir conteúdos. E, enfim, apesar de a maioria dos conteúdos serem de uma qualidade talvez um pouco questionável, não? Mas hoje tem muito mais pessoas produzindo conteúdo de alta qualidade do que existia há 15 anos. Esse é um lado bom, né? Esse é o lado bom. O lado ruim é que, justamente por conta, principalmente dos algoritmos de relevância,
que foram criados com um objetivo nobre, que é de você, enfim, se sentir mais à vontade dentro de qualquer rede social, isso permitiu a criação das infames bolhas, ou seja, você só vê aquilo que te agrada, né? Então isso reforça, por exemplo, o que a gente tem de ruim também, né? Todos os nossos preconceitos, e a gente tem preconceito, todo mundo tem algum, acaba sendo reforçado, porque você está numa manada em que todo mundo diz o mesmo bé, certo? Então o seu deve estar certo, né? E aí a gente vive nessa situação agora de que algumas pessoas, algumas empresas entenderam esse mecanismo, né? E usam isso para atingir os seus objetivos políticos, econômicos, ideológicos, seja lá o que for, manipulando as pessoas a partir disso. E isso é terrível, né? Porque a gente vive em um cenário que daqui a pouco, daqui a pouco não, na verdade a gente já vive isso, né? As pessoas se agredindo mutuamente a troco de muito pouco, né? Uhum. A briga que eu apartei no WhatsApp. Exatamente, não. Que coisa Qual é o problema disso? Não? Porque, na minha opinião, as fake news, isso não é conversa de jornalista, isso não é uma preocupação de comunicador. As fake news, elas são coisas que, na verdade, elas colocam em risco a própria sociedade. A coletividade, a sociedade, né? A gente sempre trabalhou e aprendeu da importância da informação, da riqueza da informação, da responsabilidade, né? O Erickson Rezende falou que é de Presidente Prudente, estudou lá na UniOeste, e o Lofrano, da Tech... Lofrano é de Prudente também. De Prudente também, né? E o Denis Castro disse o seguinte, o Denis é um coração espetacular, né? A gente usa e fala muito das redes sociais e eu sempre digo que você descobre as pessoas que estão no digital não por aquilo que elas postam, pelos vídeos que elas colocam no ar, mas pelo que elas são nos bastidores da rede. Olha e você é uma dessas pessoas também. E o Denis escreve aqui, me ajudou muito em 2014, falamos todos os dias, sou grato pela amizade. Esse é o lado bom da rede, né? Esse é o lado bom da rede. Não, sem dúvida nenhuma, a rede ela é muito mais uma coisa positiva do que negativa, não tem nenhuma dúvida. A gente fala muito disso daí, não? Desses problemas, mas nós somos pessoas muito melhores, muito mais preparadas, muito mais informadas hoje, graças aos recursos digitais, né? A gente só precisa realmente tomar cuidado com essa questão da polarização, porque, como você está falando, a sociedade, por definição, o Harari falou isso, se eu não me engano, foi no Homo Deus, lá o livro dele, né? Ele diz que o que torna o ser humano diferente de todos os outros... exatamente, né? O que torna o ser humano diferente de todos os outros animais é que nós somos os únicos animais que são capazes de construir alguma coisa com um desconhecido acreditando no que ele diz. E, na verdade, isso é o conceito de sociedade, se você for pensar, né? Você conhece todo mundo de Curitiba, por exemplo, mesmo do seu bairro? Claro que não. Claro que não. Mas vocês estão juntos, né, para construir alguma coisa para o bem comum. Né? Isso é o nome de sociedade e nós só estamos nessa posição dominante nesse planeta porque a gente tem essa capacidade. As fake news, eu vejo que elas estão destruindo essa capacidade. As pessoas, se você não acredita em alguém, você nunca vai construir nada com ela. E hoje a gente vê um fla-flu aí, ou escolhe o time que você quiser, em absolutamente tudo. Tudo, né? Elas não são capazes de fazer nada junto. E uma quantidade de especialistas em coisa nenhuma que criam debates intermináveis em temas que não vão nos levar a lugar nenhum, né? Em relação a este tempo que nós estamos vivendo de pandemia, eu gostei quando você trouxe essa reflexão, muita calma. Tá? No sentido de dizer o seguinte, vamos parar, vamos respirar, não vamos polarizar, né? Não vamos transformar isso num caos antecipado. Você consegue enxergar também que, a despeito de tudo, vivemos um tempo de oportunidade, um tempo do novo? Sem dúvida nenhuma. E essa pandemia aí que a gente está vivendo, eu acho que ela está servindo de oportunidade para que isso surja com mais força, né? E a gente tem visto pessoas se ajudando, mesmo nos condomínios ou na rua, para quem mora em casa, pessoas da rua juntos se ajudando para construir, para resgatar esse conceito de coletividade que está se perdendo aí pelo dia a dia tão atribulado, e eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo nem para minha família, certo? Que eu tenho que fazer muitas coisas. Eu vejo que esse momento... Essa pandemia, apesar de estar doendo muito e de estar provocando severos
prejuízos, né, para a economia, para as empresas e para os profissionais, ela é quase um freio de arrumação, né? Eu A gente está gosto tendo que parar e desse termo também. repensar muitas coisas, né? Então, isso é uma tremenda oportunidade para você rever esses conceitos e aprender também muitas habilidades, né? Porque a gente está tendo que fazer tudo de uma maneira Você diferente. reinventar. Eu tenho visto você e também tenho buscado isso, né? Então, que reinvenção eu estou fazendo? As minhas aulas e as minhas consultorias e palestras, por conta da contingência, foram canceladas. Eu estou tendo que dar aula online em alguns casos. Eu estou tendo que me Exato. reinventar, né? Eu vi recentemente que você fez uma aula online também. Achei muito bacana. Na verdade, agora nas universidades que eu trabalho, não, as aulas estão voltando, né? Não presencialmente. E eu acho que elas vão demorar muito para voltar presencialmente. Eu acho que, na melhor das hipóteses, eu vejo que só em maio a gente vai pensar em voltar. Mas isso vai depender de como que essa pandemia vai evoluir. A gente não pode simplesmente ficar parado. Aliás, eu tenho trabalhado bastante com as empresas e com os profissionais que a gente precisa continuar produtivo. Até para a Esse é gente um não fato. pirar, né? Esse é um fato muito importante, né? Como a gente vai continuar produtivo? A gente está aqui com o Marcos Éboli acompanhando a gente, e ele escreve o seguinte: é, as fake news são tão letais que destroem marcas, reputações e pessoas. Por outro lado, a globalização nos obriga a pesquisar profundamente a origem e a veracidade de cada tema, né? O Marcos é protagonista também de uma situação. Eu fiz uma mentoria online com ele essa semana, né? Uhum. Passando o meu aprendizado, o meu conhecimento de LinkedIn, coisas que eu aprendi também com amigo, tá? Porque eu fiz o seu curso e você está com o seu curso disponível e outras situações. Eu queria que você falasse o que você tem feito, Paulo, e como as pessoas podem te acessar aí nas redes para contratar os seus trabalhos nesse tempo, para quê? Para levar essa reflexão para a gente construir o novo. Exatamente, né? Como eu estava falando, nós precisamos nos manter produtivos, né? A gente tem uma parte da população que continua na linha de frente, aí, começando evidentemente pelos profissionais de saúde, mas também Boa. segurança, o pessoal de Serviços essenciais, logística, os serviços essenciais, supermercado, alimentação, etc. Não? farmácias. Tudo se transformando, mas mesmo essas pessoas que estão na linha de frente, o dia a dia deles mudou. E existe um contingente enorme de pessoas que está ficando em casa, né? Parte dessas pessoas estão trabalhando, fazendo o famoso home office, e parte simplesmente não está podendo trabalhar porque fazia um serviço que essencialmente dependia do contato físico. O grande desafio que nós temos nesse momento para profissionais e para as empresas é o que a gente pode fazer para encontrar o nosso lugar nessa fila nova do pão. Em outras palavras, né, como que eu consigo me manter o meu negócio, manter o meu emprego funcionando nessa nova realidade, né? Temos que usar a tecnologia, mas, por exemplo, na parte de relacionamento com o nosso cliente, né, o famoso Customer Experience, que todo mundo fala tanto, não? O relacionamento com o seu cliente mudou Seu dramaticamente. Não cliente interessa o que você mudou, né? faça. Até a semana passada era um cliente, hoje ele não é que seja outro, ele está numa outra posição Ele está e numa é uma outra outra posição, a conversa, né? linguagem é outra, o seu contato com ele é outra, a experiência é outra, ou seja, o que eu tenho feito bastante, e eu tenho sentido isso bastante também nas universidades, como eu estava falando, as universidades elas estão voltando à ativa, né, no Mackenzie, já comecei, na PUC agora, nas próximas semanas, vamos começar cursos novos. São cursos, em tese, presenciais, não são cursos de EAD nativos, né? Eles são cursos que são presenciais e estão se transformando para readaptar essa realidade. E assim, sem perda de qualidade. É um processo completamente novo, usando tecnologia, usando uma linguagem diferente, porque linguagem não são só palavras, certo? Aliás, a gente está exercitando aqui um novo formato de linguagem com as Sim. pessoas aqui no chat, né? Usando a tecnologia de uma maneira diferente, não? O grande desafio agora de profissionais e de empresas é justamente encontrar esse formato, não? E eu tenho trabalhado bastante nesses dias aí para ajudar alguns profissionais e algumas empresas para encontrar esse seu novo formato, não? E é um É, super desafio. é um Agora, tempo. para Pois não. concluir uma coisa, o Nascimento, os resultados que eu já estou colhendo e que são principalmente nas universidades, né?
eles só acontecem quando todas as partes envolvidas estão dispostas a fazer isso acontecer. Esse Uhum. talvez seja um grande desafio, né? Que a transformação digital, aliás, isso daí vem de antes dessa pandemia, não? A transformação digital, eu falo que ela é mais transformação do que digital, né? Ela começa na cabeça das pessoas. Mudar o mindset, o jeito de pensar e estar aberto para esse novo que a gente tem aí, né? Um novo de oportunidades. E você falou a questão dos testes, né? Recente, agora na virada já da pandemia, eu tinha uma palestra aqui numa universidade e a palestra foi cancelada. E aí eu provoquei a instituição para dizer, vamos fazer online, vamos fazer pelo Zoom, ou vamos fazer Uhum. pelo Hangout, ou tem um outro sistema da Cisco e A tudo mais. Microsoft Teams, a Cisco WebEx, tem vários aí, né? E todos eles, inclusive, estão abertos, agora gratuitos. E veja assim, né? Como a gente vinha sem essa coragem de transformar, as pessoas recuaram. E tem um campo novo que quem está se lançando a essa possibilidade tem encontrado oportunidades sensacionais. Daí aqui em Curitiba, no Centro Europeu, que é uma casa de educação diferenciada aqui, o Felipe Oliveira me chamou para fazer um módulo lá. E aí a turma não pôde abrir. Aí ele falou assim, mas vamos fazer no digital? E a gente fez. Resultado sensacional. A gente E está tem que ser. redescobrindo coisas. Exatamente. E quer saber? Eu acho que quando passar toda essa questão de distanciamento social, as pessoas que estiverem fazendo isso agora, elas vão estar com habilidades desenvolvidas que vão ser muito necessárias e muito produtivas, mesmo quando a gente puder ter de novo o contato presencial, porque você está abrindo um canal, está desenvolvendo novas habilidades agora. Acho que as empresas e os profissionais que fazem isso agora, eles estão, na verdade, se capacitando de uma maneira que vai ser determinante para quando esse negócio todo passar. E uma hora isso vai passar. Tá? Mas Conversa. só um exemplo só, né, para dizer que isso realmente é uma coisa que pode ser muito, muito grande. Tinha marcado já participação no Red Hat Summit, que é um evento gigantesco, o maior evento de software livre do mundo, que esse ano ia acontecer lá em São Francisco, um evento para 15 mil pessoas. Olha, Na primeira semana de maio, o evento ele vai acontecer totalmente à distância. Um evento para 15 mil pessoas que vai bacana. acontecer à distância. Né, e uma coisa legal, né? Esse evento que presencial era para 15 mil pessoas, pode ter um alcance muito maior, muito superior, através dos meios digitais. É a história do alcance, né? Exatamente. A gente faz uma aula para 30 pessoas numa faculdade, num curso de pós-graduação, ou faz um treinamento para um número X de pessoas, 15 pessoas, e com a plataforma e com o meio digital você pode ser mais inclusivo, né? Porque você pode ter um preço melhor, mais customizado e que esse conhecimento, essa informação chegue a um maior número de pessoas, né? Muita Sem gente... falar que poucas pessoas teriam condições de viajar para São Francisco e ficar uma semana lá, não. O tempo, Legal. seja pelo tempo, sem falar a despesa, né? O custo de viagem, hospedagem, isso tudo desaparece, não? Reinvenção é a palavra de ordem. Conversa dessa noite com o Paulo Fernando Silvestre, um amigo, professor, consultor, palestrante, jornalista, 01 ou 02 ou 0 alguma coisa, até para não dar polêmica, né? Porque daqui a pouco aparece um outro zero aí, mas eu não tenho dúvida que você faz parte da categoria aí talvez dos 10 precursores da internet aqui no Brasil através do UOL, especialista em marketing e comunicação digital, influencer digital do LinkedIn, só 780 mil seguidores. Quase Curitiba inteira representada no teu número de seguidores, meu amigo, tá? A gente está aqui com um grupo muito bacana, um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Paulo, suas considerações e o encerramento, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente. A conversa com você sempre é muito boa. Não, eu quero agradecer o convite primeiro e a oportunidade de a gente estar debatendo aqui, Nascimento. Você realmente é uma grande surpresa que o LinkedIn também me proporcionou. A gente se conheceu pela rede e É verdade. pode dizer que nós somos amigos e a gente já construiu várias coisas juntos aí em Verdade. Curitiba, inclusive, não? Mas que legal ter a oportunidade de compartilhar um pouco, não? Nesse espaço aqui, não? A gente está falando tanto de distanciamento social e de reinvenção. Isso daqui é um exemplo disso daí, não? É.
Todo mundo pode fazer isso, né? Isso está ao alcance de qualquer profissional, de qualquer empresa. A gente pode se reinventar e compartilhar um pouco do que a gente sabe. Todo mundo tem alguma coisa para dizer, não? E é nessas horas o algoritmo de relevância ele joga a favor, porque você sempre vai ter alguém interessado em ouvir o que você tem a dizer e aprender com você. Então, acho que a gente precisa fazer isso daí. Então, eu quero agradecer você e agradecer também a todo mundo aí que nos acompanhou pela oportunidade e, enfim, essa conversa ela sempre continua ao vivo não, online, não. Depois vocês podem me encontrar em todas as redes, mas principalmente a minha rede principal é no LinkedIn, né? Lá vocês me acham como Paulo Fernando Silvestre Júnior, Júnior JR, tá? Fiquem à vontade, a gente continua essa conversa lá, vai ser um prazer. Que legal, olha, uma riqueza, um presente poder conversar com você. Um abraço para a Laís Damasceno também, que é a nossa colega lá do LinkedIn, enfim, para todo mundo. Paulo, quero... Muitos nomes bacanas eu vi aí que não deu pra gente falar, não? Muitos conhecidos, muitos amigos também, a Laís, o Denis, a Adriana, a Cláudia, muita gente. várias pessoas aí apareceram. Obrigado pela presença. Legal, estou com medo que o Instagram nos corte, Paulo, de coração. Muito obrigado, quero encerrar esse encontro com uma frase que eu adoro muito, do futurista Alvin Toffler. O analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Paulo, muito obrigado, um abraço a todos e vamos todo dia, toda hora, reaprender. Tchau. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Manda um abraço para o Matheus. Pode deixar, obrigado. Da sua família também. Tchau. Obrigado igualmente. Tchau.